setor florestal vem ganhando espaço no cenário do agronegócio. Isso porque, de uns anos para cá, o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta vem se destacando entre os produtores rurais. E é o eucalipto, uma das espécies mais requisitadas entre eles. E por isso, hoje eu estou em um viveiro no município de Sinop, no Mato Grosso, para mostrar como é feita a clonagem de eucalipto. Desde 1993 no mercado, este viveiro na região médio-norte do Mato Grosso trabalha com a produção das mais variadas espécies nativas, frutíferas e exóticas. Ao chegar, fomos recebidos pelo engenheiro florestal e proprietário do viveiro, Jaldes Langer. Há 20 anos no ramo, Jaldes nos conta a evolução que o setor adquiriu em menos de 5 anos em função das novas tecnologias e novos sistemas adotados pelos produtores rurais. Isso vem crescendo juntamente com o agronegócio. O agronegócio no Brasil vem crescendo e o componente árvore, ele faz parte do componente conservação florestal. E conservação começa com APP, com cuidado com o solo, com erosão, com vento, por exemplo, com conforto térmico de animais, com conforto térmico humano, que é a sombra da árvore, e também, hoje, proteção de sedes de fazenda. E o mais recente, e acima de tudo, a integração lavoura, pecuária e floresta, ou pecuária e floresta. Então, nós crescemos junto com o agronegócio. E dentro da integração lavoura, pecuária e floresta, quais são as espécies mais adquiridas entre os produtores? Bem, podemos destacar hoje, em primeiro lugar, o eucalipto, em segundo lugar, a teca e depois o mogo africano e outras espécies aí. E também não podemos esquecer dos sistemas agroflorestais hoje praticados principalmente em assentamentos, né? Também é uma nova tendência. Essas espécies que eu citei são principalmente escolhidas pelo produtor rural. Por exemplo, tenho necessidade de lenha ou penso em reformar minha cerca, minha construção rural, meu curral no futuro, então eu opto por eucalipto. Ou quero simplesmente lenha para atender meu armazém. Então as pessoas plantam eucalipto. O eucalipto é das mais altas árvores do mundo, apresentando grande porte e rápido crescimento, podendo atingir mais de 70 metros de altura e viver mais de 100 anos. Seu corte para a industrialização ocorre normalmente aos 5 anos de idade, um regime que permite até 3 rotações sucessivas e econômicas com ciclo final de até 21 anos. Já a teca, apesar de poder ser cultivada apenas em regiões tropicais, sua madeira é muito procurada principalmente no continente europeu, onde o preço por metro cúbico supera o do próprio mogre. Mundialmente, a teca é apreciada pela qualidade de sua madeira por ser rústica. Quanto à altura, a árvore atinge entre 25 a 35 metros, podendo alcançar até 45 metros, e o diâmetro de 100 centímetros ou mais. Seu tronco é reto e revestido por uma casca espessa, resistente ao fogo. Tem pessoas que querendo plantar espécies frutíferas, então se investem em castanheira, por exemplo, se investem em seringueira, se investem em espécies, por exemplo, que forneçam proteína para os animais. Por exemplo, posso plantar leucena, posso plantar acácia-manjo, enfim. De cada situação o produtor tem optado e a gente tem conversado para orientar da melhor forma, dentro do que o mercado está propenso e o que o produtor precisa. E para quem acredita que eucalipto prejudica o solo, Jaldes questiona. É uma das espécies mais plantadas hoje no Brasil, né? Todo o papel que consumimos vem de um pé de eucalipto, né? Então nada mais renovável do que isso. É uma espécie que veio muito bem ao Brasil, está se adaptando muito bem. E ela, como toda espécie exótica, não é permitido plantar em APP, área de proteção ambiental, ali são nativas. E em regiões onde mais se planta, podemos citar aqui São Paulo e Minas, onde se respeita a APP e se planta essa cultura fora da APP, onde é que é permitido pela legislação, pelo fato dela resgatar a água pelas suas copas, fixar essa água no solo, o volume desses rios tem aumentado nessas regiões. Então, uma espécie como uma cultura qualquer outra, se fizermos balança de uso de água, tem espécies agrícolas que consomem muito mais água que ela. Prova disso é a média de produção que o viveiro comercializa por ano. Só o eucalipto são 4 milhões de mudas e a teca 500 mil mudas, a maioria vendida para a própria região. Com essa demanda, o engenheiro florestal passou a desenvolver em 2007 mudas clonadas das duas espécies. E é claro que nós aproveitamos a visita para conferir como é feito este procedimento.
Tudo começa neste mini jardim, onde as matrizes selecionadas recebem irrigação com nutrientes por forma de gotejamento pelo menos 2 vezes ao dia até alcançarem o tamanho ideal para a clonagem. Nós estamos aqui, chamamos de mini jardim. Nesse mini jardim nós temos as matrizes de eucalipto. Essas matrizes passaram por uma seleção a campo. Estão com o que a gente chama de melhoramento genético também. Consequentemente, feito o melhoramento genético, se escolheu as melhores indivíduos a campo, se reproduziu eles lá por estaquia e trouxemos aqui a esse viveiro. Nós temos também trabalhos em laboratório, onde é que você faz uma introdução genética a mais, muito faz isso na área de celulose. No caso aqui, algumas espécies têm essa introdução genética de melhoramento, seja de lignino, seja de celulose, enfim. Nesse caso aqui nós temos uma matriz e dessas matrizes nós colocamos em torno de 8 estacas por mês para fazer esta muda que nós chamamos de clone. Ok, e como que é feito daí agora o processo para clonagem? É o que a Ivanira está fazendo, ela está coletando, fazendo todo o processo de preparo de uma muda de estaca. E isso que ela está cortando, esse galinho, podemos dizer assim, essa será a nova muda que estaremos propagando aqui nesse viveiro. Então não existe semente no processo, apenas um processo de estaquia, como dizer, uma estaquinha que está virando uma árvore, mas consequente, com toda uma tecnologia de melhoramento genético em cima dela. Ali ela está podando algumas folhas. Por quê? São folhas que não servem. Na verdade, ela está fazendo um processo de preparando essa estaca, preparando para que ela não tenha perda de água, para que ela tenha resistência, a gente coloca dentro de um produto preparado e que ela não perca muita água ou que ela não use muita água. Então você tirando essa parte da área foliar, diminuindo a área foliar, você diminui a evapotranspiração desta planta e consequentemente você aumenta o pegamento dela. Então essa estaca tem que criar a raiz na ponta dela. E existe todo esse preparo dessa estaca para isso. Ok, então daqui vai para onde agora? Vamos para o barracão de estaqueamento. Ok, vamos para lá. Bem, ela foi coletada, veio para esse barracão. E aí, dentro da embalagem que nós chamamos aqui de tubete, nós estamos estaqueando essa muda nesse tubete. Importante lembrar que nesse tubete, o material que usamos, o substrato que falamos aqui, é fibra de coco, principalmente. É fibra de coco, aquele coco que você toma água, aquele coco é moído e é feita a fibra e é usado nesse processo aqui, por ter alta retenção de água. Casca de arroz carbonizada e também nós usamos casca de pinos, moída, que também entra nesse processo. Então são materiais renováveis, hoje aproveitados e são excelentes substratos. E como adubação, a gente usa adubo de liberação lenta, capsulada que a gente fala. E muita água, lógico. Ok, assim que é feito o processo de clonagem e agora qual que é o outro processo? Bem, dessa etapa aqui ela vai para a estufa, que alguns falam também, e em seguida ela vai para a rustificação. Aqui é uma espécie de berçário, onde elas permanecem de 20 a 30 dias com uma temperatura de 28 a 35 graus. E só depois estão prontas para receber o sol. Exatamente, a muda está aqui a pleno sol, chamamos de período de rustificação, ela chegou da casa de vegetação 100%. E nesse período que a gente fala de crescimento, rustificação, a gente acompanha com o manejo de algum galho que tenha saído, de alguma adversidade esteja acontecendo. Também, conforme o crescimento, aumentamos as regas, irrigação e a quantidade de água, então depende muito. E fazemos monitoramento também de necessidade nutricional, que também acontece nesse processo. Enfim, preparamos ela para que ela enfrente a adversidade no campo. Então daqui ela já é comercializada? Exatamente, ela fica esse período e, como podemos ver aqui, ela está sendo preparada para que seja plantada a campo. Mas engana-se quem pensa que só as espécies de eucalipto e teca estão na moda. Hoje já existem estudos com o uso de árvores frutíferas, inclusive no sistema de integração lavoura-pecuária e floresta. Tem uma coisa muito recente, esse programa ele tem tendência de crescer e o que precisamos é pesquisar cada dia mais. Nós, empresas privadas e públicas, essa é uma nova tendência, existem linhas de financiamento para essa área e quanto mais pesquisarmos, mais seremos assertivos em novos projetos. Sem falar nas espécies nativas. Pinho cuiabano, paricá, como alguns conhecem, é uma espécie do bioma amazônico, espécie de rápido crescimento, uma pioneira, portanto,
E o que interessa hoje na APP é você fechar o mais rapidamente aquela APP para a circulação de animais que possam fazer maior propagação de outras sementes da floresta. Você, como engenheiro florestal, é interessante falar, a cada dia, cada vez mais produtores estão se adequando, se aderindo, correndo atrás de novas informações em relação a esse setor florestal? O estado do Mato Grosso é um estado surpreendente, né? Existe uma consciência cada vez maior de conservação das nativas, da pessoa plantar um pé de sombra na frente de casa, seja para pôr uma rede ou para ter um pé de sombra, do produtor rural hoje de conservar as nascentes, né? E seguir a legislação e, acima de tudo, de ter, por exemplo, material lenhoso ou material reflorestado cada dia mais na sua propriedade. Está diversificando a propriedade. Mais uma atividade econômica muito interessante e ela vem aumentando cada ano conforme o agronegócio vai crescendo.